Números 3. No capítulo de hoje fala sobre a organização, né? Deus pede para Moisés organizar os levitas de acordo com cada família ali, dando para cada família uma função diferente para eles cuidarem do tabernáculo. Mas o que esse capítulo nos traz, né? O que Números traz para as nossas vidas hoje? Números, ele nos mostra que a vida cristã, ela é marcada por ordem, temor, responsabilidade e graça de Deus. Aqui mostra que Deus, ele organizou, separou, substituiu, salvou, e a nossa parte é corresponder a tudo isso, né? A gente tem que responder com obediência, com amor, com tremor, com reverência e prontidão para o serviço, né? Porque aqui ele estava separando os levitas para cumprir a vontade dele, para cuidar do templo, e da mesma forma hoje ele chama cada um de nós para cuidar daquilo que ele nos deu de mais precioso, que é a palavra de Deus, né? É zelar por aquilo, é viver por aquilo, né? E que a gente possa realmente buscar isso, buscar a graça de Deus sobre as nossas vidas, buscar com que Deus esteja continuamente sobre nós, né? Nos resgatando, nos amando, que a gente possa estar prontos para servir a Deus constantemente, porque Deus chamou aqui, outra coisa que é muito interessante, que ele fala que cada um, né, os levitas, cada família tinha uma função no templo, né? Não era todos fazendo de tudo, não, um cuidava disso, outro cuidava disso. Por quê? Porque volta no capítulo anterior, Deus, ele gosta da coisa organizada, até mesmo para servir ele gosta de um culto ordenado, organizada, assim, cada um tinha sua responsabilidade, todos uns podiam ajudar os outros, mas cada um tinha ali uma função para fazer, para que tudo ali pudesse rodar, para que o tabernáculo pudesse fluir perfeitamente. E não é diferente hoje, né? A gente vê que cada um foi chamado por um propósito, todos têm o mesmo objetivo, que é fazer a vontade de Deus, que é salvar as pessoas, mas cada um foi chamado para pregar, outros para pastorear, outros para viver, outros para ajudar as pessoas. Mas a gente precisa entender que no reino de Deus tem espaço para todos. Todas as funções são importantes da mesma forma que é o corpo. Muitas vezes as pessoas ficam classificando ou tentando viver o propósito do outro, e muitas vezes não está dando certo, muitas vezes não cresce. Por quê? Nós precisamos viver o nosso propósito. Aquilo que Deus deu para nós, nós precisamos zelar por isso, né? Não é tentar fazer a função do outro, não é tentar ser o outro, porque isso nunca vai funcionar, gente. A comparação é o pior erro que podemos cometer, porque você fica se comparando e você nunca vai ser aquela pessoa, ou talvez você nunca vai ter aquele propósito. Mas hoje, no capítulo de hoje, nos deixa bem claro que Deus escolheu a cada um de nós e todas as funções são importantes. Todos os chamados são importantes. Não tem um propósito maior do que o outro. Não, Deus chamou todos nós para fazer algo diferente para as nossas vidas. Então, vamos tentar parar de viver o propósito de outro, vamos viver o nosso. Vamos buscar com que a presença de Deus seja vista em nosso viver, para que assim a gente possa cumprir aquilo que Ele nos chamou. Porque muitas vezes, né, pelo nosso anseio ou pela nossa vontade, a gente quer sair fazendo tudo, ajudando as pessoas, e pregando e fazendo isso, sendo que muitas vezes nem foi para isso que Deus te chamou. Então, que a gente possa, primeiramente, entender qual é o nosso chamado e o nosso propósito, e a partir do momento que a gente entender e compreender e saber qual é, que a gente possa zelar por isso, que a gente possa fazer por isso. Porque se cada um fizer aquilo que Deus tem ordenado, aquilo que Deus tem colocado, você vai ver que o reino espiritual, né, o mundo cristão vai crescer, vai fluir, porque todos estarão na mesma sintonia. Porque o Deus é o mesmo, não muda, né? O que acontece, né? Porque existem tantas denominações, até mesmo no meio cristão, porque são deuses que as pessoas criam para si e querem zelar para isso, ao invés delas colocarem a vida delas na presença de Deus, ao invés, porque a gente foi, o Deus é o mesmo Deus, a mesma palavra, mas muitas vezes a interpretação, muitas vezes a vontade é diferente, e aí acaba que acontece o que está acontecendo hoje em dia, as próprias igrejas, o próprio meio cristão se degladiando, em vez de se unir, em vez de buscar o mesmo Deus, a mesma verdade, a mesma palavra, ficam se degladiando, e no final não acontece nada, no final não cresce, no final não salva ninguém. Mas que nós possamos hoje, no devocional de hoje, ter essa consciência. Qual é o seu propósito? Você tem cumprido? Você tem feito a vontade de Deus? Então a gente possa realmente se analisar, buscar com que Deus seja real, visto e vivo nas nossas vidas. E acima de tudo, que a gente possa estar preparados, que a gente possa ter essa obediência, essa reverência e acima de tudo, prontos para servir, prontos para cumprir a vontade de Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!